Aqui os bastidores da pré-gravação dariam outro programa. O Vitor informou que esse tempo andou com Clio a 160 por hora. O Cris rachou o bico lá, demorou meia hora para abrir o programa aqui. O que será, Cris? Não acredita no Vitor ou a cena é inusitada? É que ele é muito jovem, não adquiriu. Mas eu quero contar eu quero relembrar vocês uma historinha para contextualizar o que vem acontecendo nessa semana, que estamos cheios de pauta e a principal delas, claro, a Dilma é a pauta e a piada pronta. Vocês se lembram daquela série de revista em quadrinhos chamada Asterix? Uhum. Claro, eu tenho a coleção completa. E seu algoz Obelix. Isso. E tem tem um episódio daquele chamado O Triunfo de César, que eu nunca esqueço uma cena. Está os celtas lá dentro de uma floresta para caçar javali. E os javalis se escondendo. Aí, de repente, eles veem o romano, que era a alegria deles, de pegar romano e espancar. Aí eles gritam, os romanos! Aí os romanos gritam, os celtas! E os javalis gritam lá entre eles, os loucos! Aí, essa semana, um jornalista português, num programa de televisão lá, mencionando a passagem de Dilma para Portugal, disse, desta vez a louca é louca, não perpetrou nenhuma patacoada. Mas você sabe que descobriram quem escreve os Ou discursos foi bem dela, escondido. Né? Quem? É o seu Cleison. Seu Cleison. Aquele personagem do Chico Anísio. Né? Não, o seu Cleison é do Cacete e Planeta. Ah, do Cacete e Planeta, isso mesmo. Mas as pautas são muitas ligeirinhas. O Henrique tem uma série de pautas ali. Eu estou despautado. O juiz, tu está com pauta Não, isso aqui é um... Pauta da China. Vamos começar pela China. Na realidade não é uma pauta isso aqui, né? Da China a gente tinha falado. Boa noite, senhores telespectadores. O João Francisco ele é muito mal educado. Ele abre o programa e esquece dos nossos... Pô, João, você esquece dos nossos telespectadores. Por causa do nosso programa, João. O Henrique foi até filar uma boia na casa da Dona Maria. A Dona Maria, inteligentemente, se mandou. Tá vendo? Hoje ele está para fofoca. Deus do céu. Então, boa noite, senhores telespectadores, amigos. Não são mais telespectadores, eles são nossos amigos de programa, né? Nossos sócios, né? Porque sócios, é verdade. O Vitor está arrumando aí um esquema de programa aí que ele vai ser interativo. Parece que vai botar microfones e câmeras em algumas casas, é assim, Vitor? Já diria aquele filósofo grego, já. Ah, tá. Não, o que pegou forte aí na quarta-feira, né? Na terça para quarta, né? Foi a forte queda das bolsas chinesas. Então, realmente, eu não sou metido a entender de bolsa, não entendo nada, né? De bolsa em espécie nenhuma. Tem gente que entende de bolsa. Não, muito menos. Muito menos. Mas há quem diga que no resumo que eu peguei para dar uma olhadinha, né, até porque eu sabia que a gente ia falar sobre isso, que isto foi né, primeiro, o embalo da China, né, é muito forte, né, então um embalo. Né, e o PIB crescendo 7%, putz, é coisa enorme, né, no primeiro trimestre. Nos primeiros 3 meses subiu 7%. Então, a China está vivendo um novo modelo, não é? E ela está se assanhando com esse esquema de mercado. Então, as ações chinesas, elas representam muito pouco, 5% das riquezas dos chineses. Então... O estoque de dólar que eles têm é maior que o que os Estados Unidos têm. Pois é, mas então não há que se preocupar em princípio, não é, com isso. E houve deu esse caso lá, deu essa reviravolta no Brasil todo, no mundo inteiro, aliás, não é? E todo mundo preocupado. Mas eu acho que foi só um susto, na minha opinião, e o que vai acontecer, não são palavras minhas, que eu não sou especialista no assunto. O que vai acontecer é que realmente a China, devagarzinho, ela vai acertando a sua velocidade, né? Sua força, sua velocidade, ela vai calmamente se acertando. Ela está treinando
ela está treinando ainda para trabalhar, abrir mercado, por exemplo, coisa que nunca existiu, eles nem sabem o que é isso. E o povo lá é bastante incompetente para isso, eles estavam brincando de fazer bolsa de valores. Este é o recado que eu vi ainda hoje de manhã, sexta-feira, hoje de manhã, é o recado dos especialistas. Se vai acontecer isso, não sei. Já na quinta-feira, mesmo a Bolsa de Xangai, porque o governo lá reage, até porque é um governo Isso que eu ia dizer. né? É muito fácil reagir a uma bolsa num país comunista em que o governo determina. Já, agora quem tem não vende mais e não compra Não, e o valor é esse. não tem. Aí é uma barbada. Mas Quero parece ver que no o governo Brasil, não nos quer Estados fazer Unidos, isso. Ele não na quer. Inglaterra. Ele tá reticente porque justamente isso é uma medida de força que ele não quer usar. Mas já usou? Ele já usou. Eu sei, mas ele Todo não quer. mundo que tem mais Ele de foi 5%. devagarzinho. Todo mundo que tem mais de 5%, a partir de 5% de ações de uma determinada empresa, não pode vender pelos próximos 6 meses. Então, regulando, e já botaram, né? a polícia atrás do que eles chamam de especuladores. Eu não sei como é que eles qualificam dentro de operadores de bolsa quem é especulador. Acima do permitido e aí se transforma em criminoso. Imagine onde estaria o nosso amigo Eike Batista na Bolsa da China hoje. Está morto. Bala na nuca 1 milhão de bala nos cornos dele. O chinês não desperdiça, é umazinha só e a conta vai para a família. Agora, o que acontece é o seguinte, o Brasil, se a China for mal, nós vamos pior ainda, porque a gente já está nessa situação aí. Então, o Brasil, o maior parceiro do Brasil hoje é a China. Sem dúvida. Henrique, me desculpa interrompê-lo, mas não tem como a China não comprar o que vem comprando do Brasil. Eu sei, mas... 1.300.000, quase 400 milhões de pessoas que precisam de soja, de trigo, de milho, de ferro. Não vai, isso aí vai alterar pouco. Claro, pode comprar mais barato, mas não vejo muito reflexo no... Eu quero trazer o Toninho para essa conversa. Toninho, a presidente Dilma, antes de viajar para a Rússia, para o encontro dos BRICS, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, onde desafiou: venham me caçar, venham se ter coragem, porque eu não tenho medo de nada, porque eu já fui torturado. Nós vivemos num estado de exceção, Toninho, onde a presidente pode ser caçada ilegalmente. A presidente Dilma, coitada, primeiro ela tortura a língua portuguesa, né? Isso é a primeira coisa. Segundo, ela mistura conceitos, ela mistura o fato de ter sido presa e torturada no período da ditadura militar com a situação atual. É um negócio chega a ser até cômica a entrevista dela, né? E, como eu te falei, ela está já esboçando os últimos estertores. Eu acredito que no passo que a coisa está indo, ela já não manda mais nada no país, ela vai se limitar a fazer visitinhas na Rússia, visitinhas nos Estados Unidos, porque ela não tem mais papel para E a escala em Portugal, administrar. Tony, ela é bem-vinda para ir na... Portugal deve ser, porque ela gosta de ficar naquele hotel carésimo. Né? Quem tem que responder é você. Não sei, ela ia para a Rússia, o Toninho falou que ela ia para a Rússia e parou em Portugal para quê? Não, foi para ficar naquele hotel bacana lá que ela ficou. Bom. Mas, de qualquer maneira, então o país está à deriva, o país está sendo praticamente administrado pelo Levi, pelo Renan Calheiros e o Eduardo Cunha. Nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. Pode acontecer que ela caia? Pode. Renunciar, acho que não, porque ela não tem cérebro para isso. Ela vai esperar a coisa chegar num ponto em que vão... O próprio PT já está tentando se livrar dela, né? O PT já está tentando arrumar uma maneira de se afastar dela. Então, eu acho que muita chance dela cair nos próximos 2 ou 3 meses. O mais empenhado, não diria que o melhor, porque o qualificativo melhor pressupõe competência, mas o mais empenhado defensor de Dilma é o Eduardo Cardoso. E o PT entregou o Eduardo Cardoso, foi convocado para o Congresso para ir depor. Ministro da Justiça. Escutas ilegais. João, o ministro da Justiça é um sujeito que chega no jornal e declara que as prisões brasileiras são absurdas. São um caso, né, dramático de
Mas é ele o responsável pelas prisões. Quer dizer, ele mesmo está admitindo a sua incompetência em administrar as prisões no Brasil. E joga isso como se fosse uma justificativa. Mas o Toninho, me diz uma coisa que esse cara fez durante o tempo que ele está lá. Uma coisa útil, assim, que ele fez dentro. Não, isso Tem não. uma? Não, você está pedindo muito. É. Ele dá Você declarações. quer um cara desse? Ele encaminhou ele agora dá um negócio declarações importante, judiciosas. 76% de aumento para o poder Ele é, judiciário. tá. ele é para o Eduardo Cardoso, a meu ver, é para o PT, o que o conselheiro Acácio era no romance Primo Basílio de Essa de Queiroz. Sentenças judiciosas, zero de conteúdo, zero de verdade. Outra questão eu anotei aqui, que é o PT está divulgando uma produção de qualidade técnica, não qualidade de conteúdo, aonde abre, se defendendo, e ele abre perguntando o seguinte: você sabe o que o PT, o judaísmo e o nazismo têm em comum? Então, eles dizem, ao longo da arenga que fazem, que o que a sociedade brasileira está fazendo com o PT é o mesmo que a sociedade alemã fez com os judeus na Alemanha. O que vocês acham disso? Só mostra a ignorância que eles têm sobre o assunto, né? Não tem absolutamente nada a ver nazismo com judaísmo e PT. O PT é ladrão, né? O PT é ladrão. O PT hoje, o problema do PT é o problema de justiça penal. Os judeus com a Alemanha não tinham nada a ver com o problema penal. Não é só justiça, é polícia também. Né? Sim, mas o problema dos judeus com os nazistas não tem nada a ver com isso, é completamente diferente. O PT é um partido hoje que ele é tão vigarista que ele tenta atingir a militância dele, que também tem um nível intelectual extremamente baixo, nível cultural também extremamente baixo, com esse tipo de argumento. Você vê o negócio da maioridade penal, que a gente discutiu já em outros programas aqui, a argumentação que os petistas fazem é de uma pobreza intelectual que chega a assustar. Então isso aí não é nada espantoso, não. Eles partem sempre da desqualificação do opositor. Não da ideia, não do projeto. Henrique, o juiz de Taubaté. Opa, que Taubaté. rolo foi esse? Taubaté? É. Pô, João, me assustou até. É questão de semântica também. Mas tem uma notícia boa aí de Taubaté, né? A fanfarra de Taubaté foi campeã mundial. Ah, é verdade. A FAMUTA, a Fanfarra Municipal de Taubaté, FAMUTA. Vocês precisavam ver o Henrique lembrando do tempo dele de Famuta, batendo 2 tampas de panela lá na cozinha. Eu agradeço. A FAMUTA foi campeã mundial de fanfarras na Que é um Noruega. evento lindíssimo, maravilhoso, né? É um grande Na evento. Noruega, né? Não é Noruega. campeão mundial de fanfarra no Chile. Não, nem no Paraguai, nem na Bolívia, com todo respeito. Não fala Bolívia, não, que o Papa foi lá, hein? Pois é, Bom, você depois- viu o exemplo que Você o viu Evo de como- Morales deu ontem para o Papa, né? Ofereceu um colar recheado Não, hoje. de coca. Ontem. Recheado de cocaína, de Não, e a- folhas de coca para suportar. e a pior foi a cruz informação. Vamos falar, depois a gente fala de Taubaté. Vamos pro Papa, isso. Vamos pro Papa. Até porque em Taubaté é um fato pitoresco, né? É mais um causinho. Mas, contudo, né? O Evo Morales, eu não consigo entender se foi uma boçalidade, uma burrice muito grande, se houve boa intenção da parte dele, ou foi uma arrogância, uma indelicadeza de propósito. Porque eu acho o seguinte, há que se respeitar. Certas coisas tem que ter a ver o respeito. Eu posso não gostar, posso não gostar de você, mas eu tenho que conviver contigo. Né? Então, tem que respeitar. Você não gosta de mim? O cara vai lá, quer dizer, o Papa é o representante maior do catolicismo. Né? O catolicismo, vamos dizer assim, foi combateu o comunismo, vamos dizer assim, né? Em toda a sua existência. E foi vítima. Né? Então você tem que respeitar. O comunismo é dado, que faz questão de bater no peito, que é ateu. Aquela história toda, né? Ideológica. Aí o cara vai e dá um crucifixo com a foice e o martelo
Pô, eu acho que é um absurdo. É a mesma coisa de chegar aqui na mesa, talvez isso seja mais grave, de eu chegar aqui, trazer uma camisa do Flamengo e entregar para o Toninho. Toninho, olha aqui, isso aqui para você. Não faça isso, isso é ofensa. Fui ao Rio e comprei uma camisa do Flamengo. Não, isso aí você está violando o Estatuto do Idoso. Mas o Papa olhou para Até aquilo, porque o Flamengo é o Botafogo ontem, né? olhou para aquilo e... Não, eu vi a cena do Papa. Pô, deprimente. E disse que era feio. Mas Eles dão pro Flamengo, já. o Evo Morales, ele está discutindo uma questão que tem mais de um século, que é uma questão de merda. Ui, É. ui. Porque a Bolívia e o Peru entraram numa guerra com o Chile. A Bolívia tinha um litoral grande por causa do guano, e o guano é merda de passarinho e de morcego, que era usado como adubo, e as jazidas de guano, os depósitos de guano que tinha no deserto do Atacama. E essa guerra, o Chile acabou vencendo a guerra e tomou aquela área para si. E até hoje a Bolívia choraminga, até com certa justiça, por uma saída pelo Atlântico. E o Papa prometeu se esforçar para um acordo negociado para uma saída para a Bolívia para o Atlântico. Toninho, qual é a importância de uma saída para o mar para qualquer país, e nós temos 2 insulados aqui, que é o Paraguai? A importância é evidente, né? É o Paraguai e a Bolívia. Temos comerciais, né? O que me espanta mais, João, se me permite voltar é que a Bolívia é um dos países que tem maior visão pagã do mundo, com ritos pagãos, daquela coisa da Pachamama, aquelas idiotices indígenas. E o Papa vai no lugar desse, apesar do próprio Evo Morales ter metido o pau na Igreja Católica, várias vezes, repetidamente. Aí é recebido com esse crucifixo em forma de foice e martelo. Ofensivo, né? Diz um monte, mas o Papa também é culpado. Disse um monte de bobagem que o Evo Morales está trazendo os mais pobres, fazendo um monte de asneiras de ambas as partes. Os dois estão errados nessa história aí. O Papa não tinha nada aqui para a Bolívia. A Bolívia está um desastre do ponto de vista econômico, um desastre do ponto de vista social. Entendeu? E o Papa fazer carinho no Evo Morales é um troço absolutamente ridículo. Então, eu fico muito triste. Terminou a pantomima do jeito que tinha que terminar, com aquele crucifixo que está fotografado aí no mundo inteiro. Acho que foi o retrato da visita do Papa para a Bolívia. Eu discordo quanto à importância ou à falta dela com a visita do Papa. Eu penso que o Papa, como o líder maior do catolicismo, ele tem que ir, e lá tem um catolicismo acentuado. Mas não ficar saudando o Evo Morales, desculpa. Agora, tem que engolir, é o chefe de Estado, é um imbecil. Não precisa Ele saudar. engoliu, Não precisa saudar. Ele pegou, ué. Mas ele disse que não era bonito aquilo, a expressão que ele usou, né, da questão do crucifixo. Mas eu penso que o Evo é um discípulo aplicado do Chávez. Do né? bolivianismo. Bolivarismo. E aí ele foi, entre os presentes que ele deu lá, umas coisas indígenas, ele deu uma biografia dele próprio. Né? O Papa deve aprender uma barbaridade com ele. Né? Bom, tem dessas coisas. Mas é igual os gregos. Aquele grego não veio aqui pegar a orientação do Lula e do PT? Para aplicar na economia anos grega. atrás. Pois é, E deu no que deu. Aplicou e não deu certo. Deu no que deu. Aí, se ele encontrar a Dilma agora, ele vai dizer, como é que foi você me E ensinar o a Evo fazer Morales uma coisa e tô fazendo outra? roubou uma refinaria na cara dura do Lula e da Dilma, que ficou por isso mesmo. Foi por isso mesmo, por isso que eu estou falando. É cara de pau, né? Falando em refinaria, a Petrobras está vendendo tudo na Argentina. Tudo que ela tem na Argentina está Tudo posto que ela fogo à pode venda. vender, ela está vendendo. Tá vendendo. Agora, esperem quando explodir o escândalo da Braspetro. Esperem. Se vocês acham que o escândalo do Petrolão é coisa grande, vai todo mundo se surpreender. Braspetro, ANEEL e BNDES. E como é que pode, Nós vamos descobrir. o povo brasileiro não tem nenhuma força de parar com Não isso? tem, não tem. Não tem. A justiça já descobriu um método.
e o método é 20%. Tá? Então, nós vamos descobrir que esse grupo roubava 20% do PIB brasileiro. Que troço. E aí, nós não vamos tirar esses caras, não vamos botar na tem. cadeia? Não. Você quer mais evidência do que já tem? Quer dizer, a maior empresa brasileira é do governo, aí se transforma em Não, e eles moeda para manutenção do poder e roubalheira. E nós não financiamento da podemos fazer roubalheira. nada. Não, e eles ainda pregam o golpismo, né? Sim. Se você criticar, é golpista. É golpista. Né? É a lei que está sendo aplicada, é a Constituição que está sendo aplicada, é absolutamente dentro do rigor da lei até... Por isso que eu falei aqui vocês, o problema do PT não é golpismo, é penal. E aí eles Código dizem penal. que seguir a lei é golpismo. Quer dizer, tudo que se aplica contra eles, que vai É golpismo. para conter, né, a voracidade com que eles depredam uma coisa pública, é golpismo. Mas nós vamos para o intervalo, o sinalizador ali, o marcador de tempo, já disse que comemos a metade do... O Cris comeu a flauta. Engoliu a flauta. Cadê a flauta? Engoliu a flauta, ô Cris? Vamos para o intervalo, resgata Ele a ficou flauta. bravo do meu Clio a 160. Eu acho que ele foi passear. Não, ele engoliu a flauta. O Clio Foi passear com o Clio, experimentar se dá Foi para chegar a experimentar, 160 no Clio. Voltamos já, num minutinho só. Bem, estamos de volta. Essa semana, no início da semana, questionado, o Eduardo Cardoso é o ministro que mais dá entrevistas sobre, traçando um comparativo da crise do Brasil com a crise grega. Aí o Eduardo, como bom petista, tudo que é do PT tem que ser maior que o dos outros, até as crises. Aí diz, não, mas o Brasil é uma situação mais complexa, o Brasil é um país continental. O Toninho, acho que o Eduardo, Toninho, Vitor e Henrique, acho que o Eduardo não conhece a Grécia, né? Ele não bate bem da bola, né, o João? A Grécia é a demonstração hoje, cabal, de que a visão socialista, ela não funciona. É um Estado que fez o que Portugal, Espanha, Itália vinham fazendo, acumulando, estimulando o consumo, gastando mais do que deviam e terminaram do mesmo jeito. É um reflexo que nós também fizemos. A política do PT foi exatamente a mesma coisa. Eles esquecem uma lição básica de economia, eu não sou economista, mas isso aí é tão básico que até um idiota como eu em economia consegue entender. Chama-se a lei de Say. Você tem que primeiro ter a produção para depois ter o consumo. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós estimulamos o consumo com aumento de oferta de dinheiro com facilidade pelos bancos aí e não tinha produção. E a Grécia fez a mesma coisa. Nós só temos a diferença, que nós temos uma planta produtiva imensa e a Sim, Grécia não produz tem. o quê? Turismo. Turismo e azeite de oliva. Azeite. Então aquele De negócio... má qualidade e de pouca quantidade. Então aquele negócio, Olha o eles português. hoje estão pagando, o problema da Grécia é um problema contábil, não é problema ideológico, é um problema contábil, que é o mesmo problema que nós estamos enfrentando, problema contábil. Nós temos uma ideologia por trás, sim, mas o nosso problema é fundamentalmente contábil, nós não temos dinheiro. Sim, Gastamos mais do que que tínhamos. resultou nas pedaladas. Né? Resultou nas Por pedaladas. que o Plano Real deu certo? Por que o Fernando Henrique conseguiu? A austeridade. A austeridade. O governo cumpriu a parte dele, o empresariado cumpriu a parte dele e a coisa aconteceu. Agora, na filosofia do PT, o governo não tem que cumprir nada. Quem tem que cumprir é você, senhor Henrique, que ganha... Trabalhou 30 anos, deixou lá 30%. Ganha 3 mil reais agora. e ganha merreca. Agora, Não é por isso. agora, comparar a complexidade brasileira com a Grécia, Não, dizer que o Brasil nada é mais a ver, complexo, né? Piada. é de uma estupidez, de uma ignorância. A Grécia, ela ficou 200 e tantos anos sob o domínio dos turcos. É o berço da nossa civilização, o domínio dos turcos. E depois começou uma guerra pela independência. E em 1923, e ela foi recuperando territórios. Turcos otomanos. A Turquia, em represália, mandou para dentro da Grécia, que na época, hoje tem 10 milhões de habitantes, na época tinha 3 milhões e pouco, mandou para dentro da Grécia 1,5 milhão de turcos, cuja única identidade com os gregos, turcos, romenos, tudo que dava dominado,
cuja única identidade com os gregos era professarem a Igreja Ortodoxa Grega. Então foi para lá esse idioma. Até 1976, a Grécia tinha um idioma oficial e o povo falava um outro idioma. O Vitor até fez uma brincadeira no início do programa, são 1.400 ilhas, 223 delas povoadas. Na parte continental da Grécia vive 1/3 da população, o resto é disseminado por ilha. Imagina todo esse... Olha que maravilha para resolver esse problema. Para resolver, para se comunicar, para levar saúde, para levar educação. E lá a educação, é bom que se diga, a educação é obrigatória até o 2º grau. E gratuita. É. Obrigatória e gratuita. Mas, João, você tem que ver o seguinte, a Grécia está enfrentando um problema muito sério, porque se ela sair da zona do euro, ela vai enfrentar um processo inflacionário igual o corralito dos argentinos. Não existe na história do mundo nenhum país que progrediu desvalorizando sua moeda. Isso aí não sou eu que digo, isso é história. Você é médico, eu sou administrador. Quem estudou economia sabe, a moeda tem que ter lastro, sem lastro não tem moeda, não vale nada. Então é conversa fiada. Então você está corroborando o que eu falei. Então esse é o problema. E a Grécia vai levar uma série de problemas para a Europa. Porque se a dívida dela for perdoada, você vai ter que perdoar a dívida de Portugal, já em seguida vai se alistar Portugal, Espanha e Itália. Pior, a Agora, Itália. é tudo que os Estados Unidos quer, acabar com o euro, né? Eu acho que a Inglaterra, mais do que os Estados Unidos, gostaria de ver o euro ir para o espaço. Sei, porque a moeda da Inglaterra é uma moeda forte, mas não é comercial. Você comercializa algum produto, algum commodity nesse mundo em libra esterlina? Hoje não mais, já foi a moeda mundial. Né? Você só vende petróleo em dólar, né? Então, meu amigo, não tem. Henrique, ontem foi aniversário, 1932, são 75 anos de 83 anos, é isso? É. 83 anos. De 32, 70, 83 anos. 83 anos da Revolução Constitucionalista. E que os historiadores fora de São Paulo alcunharam por longo tempo, hoje se renderam de Guerra dos Paulistas, né? Guerra dos Paulistas. Para falar da Revolução Constitucionalista, também eu não sou expert, a gente leu o que a história contou, principalmente a história contada em São Paulo, não vai contar isso no Rio Grande do Sul, né? Sim. Pois é. Apesar dos gaúchos terem uma Eles participação tiveram lá nesse importante. troço, né? A maior participação foi A participação dos gaúchos foi importantíssima. gaúcho e mineiro. Andaram fechando umas portas lá dos os paulistas. gaúchos- Melhor do que do Farrapos, que eles ficam elogiando aí. Não, mas não a é Revolução assim. Constitucionalista, ela tem duas vertentes, né? Ou duas correntes, que na realidade o que acontecia eram que políticos da época, notadamente paulistas e outros, o Rio de Janeiro, ele vamos dizer assim, ele não fez uma parte porque o Rio de Janeiro era a capital do país. Era a Brasília de hoje, né? Então o Rio de Janeiro, vamos dizer assim, ficou a parte disso, né? Porque era a capital. Mas haviam os mineiros e outros, né, que não estavam satisfeitos com o governo da época, né? E os paulistas, na realidade, eles o que queriam mesmo era derrubar o Getúlio Vargas. Mas Henrique, os cariocas do Rio de Janeiro não se metiam, mas o estado da Guanabara estava com São Paulo e com o resto, né? Não, estava, claro, não há dúvida. Mas aí houve o que aconteceu, evidentemente, que O estado da Guanabara na época não existia. não né? existia, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro era só o Distrito Federal. Não, senhor. E Niterói, Não. o que era? Rio de Janeiro Rio de Janeiro era o estado e a cidade do Rio de é Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que era a capital que era a federal. capital do Rio de Janeiro. Do estado do Rio. Isso em Em Nós 1932. 80 anos atrás? Sim, claro. Olha, Sim, claro. O estado da Guanabara foi criado depois. como uma satisfação, um prêmio de compensação. Eu já era do nascido. Rio de Janeiro, foi quando a criado capital o estado saiu da dali. Guanabara. então tá bom. Exatamente. tá bom. Mas é isso bom aí relembrar isso, né? Porque E Mas depois voltou. E a ser depois o voltou a estado ser do Rio de Janeiro de certo, novo. né? Uma cidade-estado. E o que aconteceu é o seguinte, então a Revolução teve esse aspecto político, mas acontece que o povo aderiu, vamos dizer assim,
não politicamente, mas ele aderiu por uma ideologia formada na época. O povo contra o estado de coisa que estava acontecendo. Não política. Os políticos queriam derrubar o Getúlio, era essa. Mas o povo não. O povo não. O povo estava O povo insatisfeito. queria respeito por São Paulo, né? Exatamente. Então foi conseguiram. mexeram com o brio. Foi isso que aconteceu. Então, por isso que existem essas vertentes e há que se estudar muito para você chegar à conclusão. Mas ela foi muito importante, porque ela, apesar da derrota paulista, né, ela levantou uma questão. E essa questão nunca mais, naquele momento, ela não caiu. E o Getúlio cedeu imediatamente, ele convocou teve- a Constituição. Não, ele teve que ceder. Não tinha Permitiu como. que um paulista fosse governador de São Paulo, É, coisa que não vinha acontecendo. Então, quer dizer, então houve um progresso nesse aspecto. Então é isso aí, então é isso que o paulista sempre comemora no dia 9 de julho. Era isso que você queria? Mas já falando que estamos falando de paulista, eu vou contar um cauzinho. Pode contar um caos para deixar mais alegre essa Deve, música? deve. Tem 2 causos. Só para completar, né? A São Paulo não era essa unanimidade toda, todos os paulistas unidos, não. Lá tinha, inclusive, forças irregulares, formadas por paulistas, que foi justamente essas forças que mataram os garotos lá do MMDC, Martins Miragraia, Drauzio Camargo. É. Não foi gaúcho que foram lá matar os Não, que deu origem. Foi Foram um os conflito de próprios paulistas. paulistas. Né? Mas o E- que era aqueles paulistas lá da divisa com Mato Grosso, lá, aquela região lá? Não, que era- não. Não, ali dentro de São Paulo mesmo. Na né? capital. Era Era dividida, era duas facções. Né? Pois é. E aí, a história Não, aconteceu um fato inusitado essa semana em Taubaté. Um juiz, ele se irritou com os embargos, né? Em função de uma palavra, a palavra pagar. Né? Pergunta para o Vitor, para o Toninho, se eles têm alguma dúvida a respeito do significado da palavra pagar. Você tem dúvida sobre pagar? O que significa pagar para você? Recolher em espécime o valor acordado Que você entre deve. as partes. É que eu devo, né? Acordado entre as partes. Você me entrega um produto, eu te entrego o dinheiro. Não ou obrigatoriamente vice-versa. você deve, Não, você não. pode estar apenas pagando por um serviço que você contrata. Serviço, Pois é, mas produto. você está devendo. Ou pelo que a lei determina, como no caso dos impostos. Também é. Não, aqui é o seguinte, a semântica do verbo pagar, então, gerou esse imbróglio jurídico do município da Terra. O processo foi um processo de reconhecimento da representatividade sindical e a cobrança de contribuição do funcionário. O que aconteceu? Vinha havendo um recolhimento desde 2010, e o não recolhimento, quer dizer, o sujeito recebia o salário dele... Na prefeitura, Da né? prefeitura. E o que acontecia? A prefeitura não recolhia um valor devido sindical, que na realidade quem paga é o funcionário, não é a prefeitura. Ela Ele desconta tem um salário, do salário e desconta o repassa salário pro e sindicato. repassa. Ela não fazia isso porque a lei, naquele momento, estava em fase de discussão. Então, ela não tinha que fazer nada, ela não podia tirar do salário dele, que era dele. Então, tá. Aí, com a demanda, né, acabou acontecendo e a municipalidade foi condenada, entre aspas, a pagar ao sindicato os valores vencidos desde 2010. Está entendendo? E futuramente continuar, Sim, continuar recolhendo. recolhendo. Aí a defesa olhou e falou assim, não, o correto seria promover, porque a palavra pagar está na sentença. E o advogado falou, não, peraí, nós não temos que pagar, nós temos que promover o desconto das quantias respectivas do salário dos servidores. Aí o juiz se queimou. E ainda ressaltou, a fim de evitar interpretações equivocadas e diversas da pretendida, porque poderia gerar uma coisa de que pagar aí, né, era a prefeitura que tinha que pagar. Aí o juiz, na análise do pedido, qualificou a peça como descortês e deselegante e rejeitou os embargos, afirmando que, obviamente, entre aspas, o vocábulo no contexto... Aqui caberia o Eduardo, né, para nos dar uma aula. Caberia o vocábulo no contexto da decisão não imputava ao município a obrigação de efetuar o pagamento com recursos próprios. Cabe-lhe exatamente deduzir o valor da contribuição sindical e encaminhá-lo ao sindicato. Ele aceitou. Que obscuridade haveria nisso? Basta boa vontade.
Diz que faltou boa vontade do município. Talvez devesse o embargante consultar um bom dicionário para verificar que o verbo pagar é polissêmico, tendo também o sentido de entregar e não o sentido único e estreito de satisfazer a dívida. Eu estou falando isso porque é interessante como é que é esse jogo de palavras, né? Essa coisa toda. Mas eu estou contra o juiz, porque se tiver que ser contra, eu vou ser contra o juiz mesmo, porque ele deveria simplesmente... Né? Ele mandou pagar. Mandou pagar. Pagar o devido. Ele reconheceu. Não, mas isso aí está tudo errado, me desculpe. Pelo que você relatou Ele mandou aí. pagar, o advogado tá tudo é que errado. criou Se a prefeitura não subterfúgio descontou. para Não descontou. protelar o pagamento. Não, mas a prefeitura não descontou do não sujeito. descontou Quem porque tem que não- pagar é o sujeito, não é a o sujeito, prefeitura. claro. Porque ele oferiu o resultado de um dinheiro que não era dele, era do Exatamente. sindicato. A O prefeitura- sujeito é que tinha que pagar. Claro. A prefeitura- Esse juiz é Mas, louco da não, mas o cabeça. juiz depois reconheceu isso. A prefeitura Nada, queria, isso. a prefeitura, no meu modo de ver, quem tinha que devolver o dinheiro eram os funcionários. Então, Claro. ação contra os funcionários, não contra a prefeitura. Claro. E determinar a prefeitura que a partir de então ela passasse a recolher. Porque se a prefeitura administrada fosse por uma pessoa, por um empresário, o que ela vai? Desconta, bota numa conta Como acontece. jurídica e se ganhar, devolve para eles corrigido, tá lá. no Como é governo. compulsório Agora o não. recolhimento. Agora ela não recolheu e ela tem que pagar. Isso não existe, isso aí é coisa de maluco. Não, foi só um caso. É um caso. É bem folclórico isso aí. Né? Veja bem, Henrique, não é Vitor, não é exatamente assim. Vamos pegar o caso do jornalismo. No Jornal Notícia nós tivemos um caso desse. É considerado que todos os funcionários de um veículo são afetos, ligados ao sindicato Da classe. preponderante. Da classe. Né? Então, todos os funcionários do jornalismo descontavam o imposto sindical para o sindicato de jornalismo. Aí os comerciários entraram na parada dizendo não, quem está na área financeira, na área comercial, tem que pagar para o sindicato. E o jornal vocês acham isso, mas até agora o que está vigindo é isso, o jornal continua. A lei manda eu botar para a discutindo, categoria, pronto. Descontando para o sindicato. Aí eles foram lá na justiça e ganharam. Só que o juiz da causa aqui, ao tanto que eu me lembro, ele determinou que, a partir da presente data, Pronto. E Agora falou vai em fazer sindicato, eu tô retroativo. fora. Parece, eu tenho- parece Falou em aquelas sindicato, eu tô rubricas que fora. tem no salário dos juízes, dos promotores. Retroativo a 2013, auxílio moradia. Isso aí é um isso desastre. é infindável na justiça. Isso. João, nós estamos indo para o final do programa e nós não colocamos as bolas brancas e pretas. Tem uma mais u- alguma coisa Tem aí? uma última coisinha aqui. O policial Carlos Silva, policial brasileiro, que morreu nos Estados Unidos. Ele foi participar de uma competição lá que existe entre policiais do mundo todo. E na prova de ciclismo ele se envolveu num acidente onde muitos dos disputantes se envolveram e os ferimentos dele o levaram a óbito. A diplomacia brasileira não moveu uma palha para trazer o corpo desse policial Por obrigação. de volta para o Brasil. Estava lá representando, ele foi enviado pela corporação dele, que era do Distrito Federal, e nisso representando o Brasil. E mesmo que tivesse sido enviado pelo engenho de farinha do meu bisavô lá de Gaspar, ele era um brasileiro no exterior. Por que existem as embaixadas, os E consulados? foi homenageado pela polícia americana. A polícia americana fez um cortejo com todas as honras Pompa e circunstância e para ele. circunstâncias e pagou a remessa do corpo para o Brasil. Isso mostra Que a nossa política, a diplomacia é um desastre. Perfeito. Um desastre. É isso que eu ia dizer. Ó, João, me tomou você vê aquela meu texto. moça, aquela um nadadora desastre. que vai representar o Brasil Uma no vergonha. PAN aí, que eu não sei nem quem é essa moça, nunca ouvi falar dela. Joana Maranhão. Que saiu destilando pela rede social um videozinho completamente idiota, dizendo que ela não representa o pessoal que é a favor da redução da moralidade penal, Ela não representa que não pessoas, ela representa representa o Brasil. quem gosta do Bolsonaro. Olha, a moça, coitada, tem um cérebro provavelmente do tamanho... Aliás, ela já gosta de uma polêmica, né? Sim, mas o João, coitadinha, ela tem um cérebro do tamanho do ovário dela, né? Então não tem que é como menor, você hein? aceitar Então é grande. uma pessoa com esse raciocínio, Ovário fazer o é- sucesso que ela fez na rede social, né? Então o Brasil está virando um país onde as ideias
Hoje em dia são coisas totalmente bizarras. Estamos chegando no final. Henrique, bola preta e bola branca. Pô, eu não vi a corneta da criatura. Não, mas calma, vai chegar. Vai chegar. Eu não quero que ele toque a corneta, eu quero que a bom. gente... Não, nós criamos, Vitor, você não sabe, nós criamos o bola branca e bola preta. Todo programa, cada um você dá uma bola branca. Sim, bola eu preta. Se tenho você acha acompanhado. conveniente que seja dado. Eu já vou dar a minha bola preta. A minha bola As preta. duas? A bola, não, vou dar a primeira uma, pode dar. Bola preta eu vou dar para o Ivo Morales. Acho que a bola preta da semana foi dele. Foi uma infelicidade total aqui. Presidente Eu, no meu modo da- de ver. E a bola branca, estava difícil. Mas anteontem, eu achei a minha bola branca. Eu vou dar para o Jack. O Jack ganhou do Figueirense na capital verdade. e Merece. vai começar a ganhar agora. Então eu dou bola Merecido, branca para o merecido, Jack. merecido. Henrique, Vitor, Olha, eu acompanho a bola branca pro Jack até que enfim, né? E a bola preta, eu Ele não vem acho... preparado. Eu acho que a bola preta, com Tem certeza... tanta gente que merece bola É, preta. não, mas vamos deixar no colo da Dilma, né? É ridícula essa estada dela em Portugal. Antônio Sérgio Batista, que diz o Henrique, cada vez ele falou isso. O quê? Você foi no Rio para zerar o QI e foi em São Paulo para retomar alguma qualidade. São Paulo é uma cidade muito estranha, né, João? Mas, de qualquer maneira, a minha bola preta, com certeza, vai para essa mocinha, coitadinha, que tem um cérebro de minhoca. A branca? A preta. A preta. A branca Ele vai vai... dar pro Papa, a preta, a branca. A mocinha é para Maranhão, nossa. Oi? Para Maranhão ou É, para nossa presidenta? Não, Não, para a mocinha que... Ah, pra Maranhão. que A diz que Joana é Maranhão. Joana Maranhão, coitadinha, é o cérebro de minhoca. E a branca, eu vou acompanhar vocês. O Jack mereceu assistir o jogo, jogou bem. Pois é. Eu espero que ele repita isso nos próximos jogos. Concordo que o Jack vá bem, foi bem, deu esperança, mas eu não acho que ainda é de se dar bola branca, assim como vou deixar a Dilma de fora nessa questão. Para mim, bola branca pro Papa Francisco, Papa Paco, e bola preta para a diplomacia brasileira, o Itamaraty. E tenho dito. Valeu. E tenho dito, tenham Bom todos final de um bom semana. final de semana. Tem festa aí? Ontem foi festa dos bombeiros. Né? Hoje. Bombeiros voluntários. Teve uma homenagem lá no Juarez Machado. Vai ter uma exposição, vai iniciar uma exposição no Juarez. Também vai ter uma Dia exposição 16. grande, nós vamos Da trazer Noruega. detalhes aqui da Noruega. A primeira grande exposição internacional aqui em Joinville, riquíssima. O que mais? Boa noite a todos, tenham um bom final de semana. Até semana que vem, só tem tantã. Esse é um programa. O programa está no YouTube. Não tá, não. Tá sim. É onde não tá. Tá sim.